E no vídeo de hoje, dicas especiais sobre esta máquina. Cadê a máquina? Põe a foto. Essa máquina, Turbo Transfer 360, uma máquina especial para linha de transfer laser, com ótima qualidade e uma série de acessórios que eu vou ensinar passo a passo, regulagem, montagem e utilização. Vamos lá? Comprei minha Turbo Transfer e não sei o que fazer. E agora? Claro, vamos trocar primeiramente o rolo. Para a troca do rolo, utilizamos uma chave 13, boca 13. A chave de boca ela vai girar em sentido anti-horário para desapertar o parafuso e sentido horário para apertar. A remoção do rolo vem junto com duas arruelas de pressão, facilita bastante a troca. Vamos colocar o rolo para caneta, ou o rolo menor se você precisar para trabalhar áreas pequenas. Encoste até o final. Encostou até o final, vamos a parafusar sentido para a direita, sentido horário. Vamos apertar com a chave somente o suficiente para travar o rolo. Não precisa ser muito forte, não precisa travar 100%. O importante não é fazer muita força, e sim pressionar o suficiente para o rolo não girar em falso. Feita a troca, pronto. Fácil utilização, vamos trocar agora esse rolo, porque este culote em especial, ele não é o recomendado para o uso de long drink. E aqui vamos trabalhar com long drink. Uma arte um pouquinho menor e trabalhar a linha de long drink. O recomendado para a utilização do culote seria o culote maior, né? Esse culote sim, ele serve para squeeze. Com o squeeze na mão fica muito mais fácil mostrar para vocês. O encaixe é perfeito para encaixar o squeeze e ele pega exatamente a parte da falha aí para poder encaixar e fazer a sua arte. Lógico, para fazer squeeze devemos trocar novamente o nosso rolo de aquecimento. Mas esse é um exemplo do culote para squeeze, legal? Não vamos trabalhar com squeeze no momento, vou deixar aqui de lado, né? E vamos trabalhar com long drink, e esse sim vai utilizar um outro rolo de encaixe. Vamos aproximar mais a câmera para vocês verem a regulagem desse rolo. Com a câmera mais próxima fica mais fácil mostrar os detalhes para vocês. Eita, que a máquina quase caiu. Vamos mostrar a pressão, né? O regulador de pressão é esse parafuso maior que nós temos aqui. Devemos regular a pressão de acordo com o substrato. Não deve ter muita pressão e nem pouca. A não ser que seja vidro. Vidro precisa de mais pressão. Então a gente deve aumentar um pouquinho mais. Se eu soltar bem o parafuso, veja que ele vai abrir bem o meu módulo de regulagem e vai faltar pressão. Se bem que o meu substrato for muito fino, no caso do acrílico, não vai ser útil não ter pressão suficiente. Então vamos aumentar a pressão para que a gente possa chegar até o ponto de fazer a gravação do acrílico de maneira correta. Outro ângulo importante seria a regulagem de ângulo, mas eu faço o teste aqui com a minha máquina desligada, fazendo um giro para a esquerda ou para a direita e vendo se o copo desliza. Se o copo não deslizar, eu estou com a pressão ideal. Veja que eu estou com a minha máquina desligada para toda essa regulagem. Temos uma regulagem de ângulo também, que é o ângulo inclinado para cima ou para baixo, que é essa borboletinha que vai auxiliar na hora da regulagem do ângulo. Justamente essa borboleta faz a regulagem do ângulo perfeito para dar uma pressão certa no seu material ou menos pressão se precisar. O certo é trabalhar a regulagem correta. O ângulo deve estar reto, não muito para cima e nem muito para baixo. Ou seja, na hora que a gente baixar aqui, fechar aqui a alavanca, né? Ele deve estar bem retinho, rente e encostar exatamente igual. Quando colocarmos o nosso copo, não vai ter falta de pressão em nenhum ponto, mesmo com um rolo pequeno ou com um rolo maior. Não faz diferença, o importante é essa regulagem da borboleta. Se necessário, aumentem a pressão, tá bom? Além de tudo, ainda temos um botãozinho de LED, que acende um LED para a gente enxergar melhor as nossas artes, né, com a máquina ligada. O LED vai funcionar. E a máquina desligada, o LED não funciona. Temos um sistema de alarme, esse alarme é muito importante. Esse ponto é muito importante saber que a máquina ela vai esquentar bastante esse rolo e essa parte superior. Enquanto ela está ligada, o nosso rolo está girando. Quando ela está desligada, o rolo para.
Deixando a máquina fechada, se ela estiver quente, essa parte vai estragar o seu rolo. Então esse alarme é justamente para você sempre deixar ela aberta quando ela estiver desligada, e quando ela estiver ligada, pode deixar fechado normalmente. Vou desligar o equipamento. Devo abrir minha máquina segurando na área de segurança aqui na frente, travando o pino aqui na parte superior. Tem um pininho aqui que vocês podem ver na lateral. Vou puxar a câmera para vocês visualizar melhor. Desligo o equipamento e posso ficar sossegado. Vamos agora à regulagem de temperatura do equipamento. A regulagem é feita na lateral, de forma analógica, mas deve ser aferida, deve ser medida, sempre com um aferidor de temperatura, medidor laser. Esse medidor é fácil encontrar na internet, você consegue buscar em vários locais diferentes, e é sempre importante medir bem próximo. Quando você for medir a temperatura aqui deve estar marcando em torno de 200 graus. Aqui no caso eu estou em 28, acabei de ligar. Vamos esperar a máquina esquentar para a gente começar a trabalhar. Então vamos à gravação do copo, né? Conhecido como decalque rígido. A transferência é feita no momento a 190, 200 graus aproximadamente. A máquina ficou ligada mais ou menos uns 40 minutos, 30, 40 minutos para preparar. A gente vai posicionar. É sempre bom lembrar que tem uma luzinha aqui na parte frontal que ajuda a gente a enxergar se está espelhado a arte ou não. Você consegue ver se ela não está de ponta cabeça antes de aplicar. Esse LEDzinho ajuda bastante para isso. Bem regulada a nossa máquina. Se você quiser usar uma fita térmica para segurar aqui a lateral, ajuda também quando você está começando. Eu, no meu caso, eu tenho um pouquinho mais de experiência. Eu dou sempre 2 toquinhos, ó, e ele já colou o papel, então eu já fico mais sossegado. Aí eu tenho como ver se está alinhado, se está fora de alinhamento, né? Dá para descolar de novo, sempre a beiradinha onde não tem nada impresso. Estou usando o rolo menor justamente para facilitar essa aplicação, né? E vou fazer de novo lá aqueles 2 toquinhos. 1, 2, colou novamente. Aí eu tenho como ver alinhamento para ver se está bem alinhado, se vai ficar bonito, né? Se quiser colocar contra a luz aqui para enxergar melhor, sempre vai ajudar vocês. Vamos fazer a transferência. Como o rolo é menor, eu tenho como aproveitar melhor o meu papel. Então, por exemplo, a minha folha deveria ocupar o meu copo todo, né? E a arte pequenininha ao centro, então eu vou fazer o que? Vou cortar menor, vou ter um rolo menor para trabalhar, economizo o papel, né? Por um lado eu economizo o papel, por outro lado eu ainda tenho o trabalho de poder fazer outros substratos menores, com rolo menor, né? A quantidade de passadas vai variar de acordo com a temperatura da máquina, a temperatura ambiente. No momento aqui eu dei 2 passadas, vou dar uma olhada. Teve uma falhinha aqui em cima que não pegou, só colocar novamente, passar onde um rolo não pegou, e você vai ter transferência perfeita. Legal? E essa é a aplicação para acrílico da máquina Turbo Transfer 360 e algumas dicas de regulagem para vocês. Mais para frente eu volto com dicas de regulagem para vidro também. E ao desligar o seu equipamento, primeiramente, abra a tampa do seu equipamento. Antes de desligar, abra a tampa do seu equipamento, trave a parte aberta, desligue a chave e até o próximo vídeo.